Começando mais um programa Léo Jesus, aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. É um prazer enorme receber você aqui. Não tão prazeroso será o assunto, porque o São Paulo perdeu do Atlético Mineiro, precisamos falar sobre essa situação. E aí, o que fazer para reverter? E o Rafinha falou sobre a questão do São Paulo jogar dia depois da tragédia com o Esquerdo, né? Pesou para o São Paulo ou não? Vamos falar sobre o trecho da entrevista do Rafinha que chamou bastante atenção, cobrar de quem agora, bater um papo sobre a diretoria do Tricolor Paulista, o desfecho das negociações com Colombato e também com Mário Rui. Tudo isso e um pouquinho mais depois da vinheta. Recado antes da patrocinadora deste vídeo. Roda! É a PagBet. Para você que tem 18 anos ou mais, com certeza uma das melhores casas de apostas que existe na internet. Você vai encontrar todos os esportes, todas as ligas. Futebol, Copa do Brasil, Libertadores da América, Brasileirão, campeonatos que o Tricolor Paulista disputa. Mas eu gosto mesmo do futebol europeu, tem lá. Eu curto mesmo é basquete, tem também. Tem uma coisa que você não vai encontrar lá, é a burocracia, zero. É só facilidade. Clica no link que eu estou deixando fixado no primeiro comentário ou aponta a sua câmera para o QR Code que está passando na sua tela e a partir de R$1 você pode fazer a sua fezinha. E se acertar é difícil? Se acertou, burocracia é -1. Na PagBet, acertou, tá pago. PagBet, acertou, tá pago. Top demais! Bom, gente, vamos falar de São Paulo e Atlético Mineiro? Vamos fazer o seguinte, vamos para o pós-jogo. Eu quero falar de uma entrevista do Rafinha ali na zona mista depois da partida. Foi questionado se a questão da morte do Esquerdo fez alguma diferença ali no emocional, se foi legal o São Paulo jogar, se deveria ser adiada a partida ou não. E o Rafinha respondeu dessa maneira. Qualquer coisa que eu falar aqui pode dar a impressão, porque o São Paulo perdeu, ele está falando isso. Mas ninguém veio consultar a gente para perguntar se tínhamos cabeça para jogar, se existia clima para jogar. Esses jogos envolvem muitos pontos. Tem gente preocupado com outras coisas. Eu tenho certeza que se consultasse muita gente, iam dizer que não estávamos legal para jogar. As pessoas precisam pensar um pouco mais no lado humano. Depois de uma tragédia dessa que aconteceu, ter que voltar a campo depois de pouco tempo, não é fácil. Falou aí o Rafinha e eu concordo totalmente com ele, tá? E não acho que o São Paulo perdeu da equipe do Atlético Mineiro principalmente por causa disso. Agora, é um fator muito importante sim que para mim o São Paulo é prejudicado. E aí podemos questionar aqui, né, na minha opinião, a CBF, que nem ofereceu ao São Paulo essa possibilidade, e a diretoria do São Paulo. Eu não sei, mas foi tentado pela direção do São Paulo em algum momento o adiamento dessa partida? Já que pela frase do capitão do São Paulo, alguns jogadores estavam desconfortáveis, a diretoria conversou ao menos com os jogadores para levar isso adiante? Esse é um ponto de discussão. Mas teve o jogo, o Atlético Mineiro ganhou por 1-0 e aí nós precisamos discutir alguns pontos que eu vou chamar de inacreditáveis, enumerando inclusive um por um. Inacreditável número 1, escalação de Luciano no meio de campo. Esse ponto, ele é somente inacreditável, mas infelizmente não é surpreendente. E aí a crítica vai ao treinador Zubeldia, que sequer estava no banco de reserva, mas foi ele que fez a sua opção mais uma vez. Quanto tempo mais, Zubeldia, para perceber que o Luciano não é meia? A sua ação é repetida, portanto o comentário também é. O Luciano como meio-campista é um jogador inútil. Eu vou repetir. O Luciano, como meio-campista, é um jogador inútil. Como segundo atacante, perto da área, é um jogador importantíssimo para o São Paulo. Eu vi alguns colegas jornalistas falando que o Luciano estava abaixo. O Luciano não estava abaixo, o Luciano estava no padrão dele como meio-campo, que é um jogador inútil. Ele não é o nosso 10, ele é o 5 do adversário. A função do Luciano, pelo menos na prática, é atrasar o jogo do São Paulo, tornar o ataque mais lento, que seria a função do 5 do adversário. Repetido, porque já falei isso algumas vezes aqui. Então, inacreditável número 1, Luciano, que para mim foi o pior jogador da partida. Aquele tombo dele na jogada de origem, que depois vira falta e gol do Atlético Mineiro, representa o que é o Luciano
nessa posição de camisa 10. Inacreditável, porém não fiquei surpreso, infelizmente, porque o Zubeldia persiste nessa situação. Outro ponto, inacreditável número 2. Uma vez visto um time do São Paulo lento, um time do São Paulo fácil de ser marcado, a primeira substituição acontece aos 44 do segundo tempo pelo treinador interino Max Cubeiras. Não sei, gente, se tem o Zubeldia na parada, se é o Zubeldia que fica no WhatsApp escondido, eu não sei como que funciona. Cubeiras ou Zubeldia, quem quer que tenha demorado 44 minutos de segundo tempo, praticamente 90 minutos de partida, olha, é inacreditável. Eu acompanho futebol desde 1991. Eu nunca vi isso na minha vida, principalmente de um time que está precisando do resultado não mexer. E quando mexe, um time que está precisando de velocidade, a substituição óbvia, tira o Luciano, isso no primeiro tempo, tá? Tira o Luciano, por mim, antes de começar o jogo. Rato de um lado, Lucas pelo meio, onde é um craque pelo meio, e a gente tem um inútil no meio, deixa de ter um craque para ter um inútil, e abre o Eric, mesmo estando com a perna que ele prefere, a perna invertida do outro lado, ou coloca o William Gomes, tenha coragem. Tenha sensibilidade. No último jogo desses jogadores, os caras estavam cheios de confiança. Mas a substituição não foi feita e morremos sem substituição, e parece que colocar o Nestor é só para tirar sarro da torcida em um time que estava precisando de velocidade. Inacreditável número 3, o gol que perdeu o Lucas Moura. Não pode perder de jeito nenhum. Não pode perder um gol desse, Lucas. Né? Um jogo complicadíssimo, errou feio. E tem que ser cobrado também. O jogador mais importante que o São Paulo tem, ou um dos 3 aí, perde um gol inacreditável. E inacreditável número 4, o goleiro Rafael. Cara, gosto do Rafael, sou fã, mas é impressionante como o Rafael não se dá bem contra o ex-clube dele, o Atlético Mineiro. Dava pra fazer algo melhor nessa bola, na minha opinião. A bola, primeiro que ela viaja toda a área do São Paulo. Depois, tem uma cabeçada que vai morrer no outro canto dele, que demora uma eternidade pra entrar. Então, pra mim, também poderia ter feito algo melhor. Colocado tudo isso, gente, significa que o São Paulo tá fora? Não, eu não acho que o São Paulo está fora. O São Paulo tem condição de ir a Minas Gerais. A situação ela ficou um pouco complicada, de fato. Você virar um jogo contra o Galo, que é um time forte, jogando no estádio dele, é um desafio e tanto. Mas o São Paulo pode ir lá, ganhar de 1-0, forçar pênaltis, 2, quem sabe. Só que para isso vai precisar, Zubeldia, pensar em algo diferente. Mesmas ações, mesmos resultados. Escala o mesmo time, o time vai ficar lento como sempre. Vamos pegar um comparativo que foi um ótimo teste, o jogo contra o Vitória. É claro, gente, Vitória e Atlético Mineiro, nós temos uma diferença. Mas você não sentiu o São Paulo mais leve, cara? Eric de um lado, William do outro, Lucas pelo meio, pelo amor de Deus, e Jonathan Calleri. Fica um time mais leve. Se quiser vencer o Atlético Mineiro, e é possível, vai ter que tentar algo diferente. Que tal a escalação contra o Vitória? Que seja o Rato em vez do Eric, mas abre o William Gomes, cara, onde estava o Ferreirinha, ou o próprio Eric, onde estava o Ferreirinha, mantendo o Rato. Eu acho que o Rato é importante continuar nesse time. Vai precisar de algo diferente. Fazer a mesma coisa querendo resultado diferente, aí o nome disso é insanidade. Quem falou isso não foi eu, foi Albert Einstein. E aí eu quero um outro inacreditável, que eu vou colocar como inacreditável 0, porque ele vem primeiro do que qualquer outra crítica que eu falei. E aqui a principal crítica do vídeo vai para a diretoria do São Paulo. Deixaram começar a fase de mata-mata contra um time forte, sem conseguir um lateral esquerdo, sem conseguir um volante. E aqui a gente está falando do lateral esquerdo titular, que a gente perdeu antes do primeiro jogo do ano. Nós estamos falando de um primeiro volante, que o Pablo Maia se machucou faz tempo. Aí tentou Thiago Mendes, não conseguiu. Tentou Alexandro, não conseguiu. Tentou agora o Colombato, aqui já passando informação, tá? O São Paulo desistiu da negociação do Colombato, porque o Leão do México não aceitou a proposta de empréstimo. O São Paulo se retirou. Mário Rui, sabe lá Deus por quê, o São Paulo também desistiu do atleta. Paul Fernandes tentou e desistiu. Tudo em nome de uma responsabilidade financeira que é lorota. É irresponsabilidade futebolística. Um clube do tamanho do São Paulo não é gastar a todo vapor. Tem que medir. Mas no ano passado trouxe o Lucas Moura, não fez diferença? Não conseguiu o título da Copa do Brasil? Não se pagou o investimento? Por que não contratar pontualmente? Esses que é um absurdo não ter contratado e mais uns 2 jogadores para tentar mudar o São Paulo de patamar, fazer do São Paulo protagonista. Um clube como o São Paulo é preciso ter coragem.
E aí a responsabilidade financeira é uma ova. Se você muda o São Paulo de patamar e ganha, por exemplo, a Libertadores da América, que ainda estamos no páreo, o São Paulo teria mais ou menos de premiação 100 milhões e minimamente estão falando em 30 milhões de euros. Ainda a decidir o valor pela participação no Mundial de 2025, fora de 2024 a Copa Intercontinental, mais 3, 6, 9, 12, 15, 18, mais 180 milhões minimamente de reais. Então, você acertar na contratação é investimento, não é gasto. Para mim, qualquer coisa que aconteça daqui por diante, posso destacar os pontos inacreditáveis que destaquei, mas qualquer resultado negativo que venha daqui por diante, o protagonista que eu vou cobrar se chama diretoria do São Paulo, senhor Júlio Casares, senhor Muricy Ramalho, senhor Chapecó, senhor Carlos Belmonte, senhor Rui Costa. Vocês deixaram um time cheio de buraco na mão do treinador, que será cobrado aqui, mas não será o protagonista, pelo menos das cobranças direcionadas vindas deste canal. E agora, gente, não é choradeira, choro de derrotado não, tá? Mas, dividindo aqui a tela, qual que é o critério exatamente para validar o gol do Atlético Mineiro? Não estou dizendo que foi injusto validar, pode ser que estava 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá. Mas esse centímetro para cá e para lá, o resultado final, em 99% das vezes, é contra o São Paulo. Se for gol do São Paulo, anula. Se for gol contra o São Paulo, valida. Qual foi o critério ali? Me parece que pegaram meio o braço do Rafinha ali para medir. Parece que é meio favorável onde quer essa linha. E é inacreditável como, por uma coincidência do universo, as forças universais, sempre o resultado final é anti-São Paulo. São coisas que precisam ser vistas. São coisas que precisam ser brigadas nos bastidores. Reflexão. Este gol pró-Flamengo seria invalidado no Maracanã? A favor do Palmeiras no Allianz Parque, seria invalidado? Reflexões. Deixa eu agradecer, passando aí na sua tela, ao amigo Francisco de Assis, que deixou esse valeu no valor de R$5, e também ao Aeliton Prado, um pix de R$5. Muito obrigado aos amigos que dessa maneira ajudaram a patrocinar o nosso último vídeo. E nossa, como ajuda, sempre vou vir aqui agradecer aos colegas que colaborarem dessa maneira. Outra forma, você pode virar membro do canal. O botão valeu, arrastou o like pro lado, lá pertinho do compartilhar tem o valeu, o pix do canal está passando aqui. Ó, momento salve o tricolor paulista hoje, vamos lá. Vai para o Thiago Cleiton e para o senhor Ailton José, que é o sogro dele, tá? Lá de Rio Pequeno, Butantã. Um abraço pra galera aí, que Deus abençoe, tá? Salve mandado. Sabe o que ele fez? Me chamou lá no Instagram, que é o Léo Jesus Jornalista. Quer ganhar um salve aqui? Faça o mesmo. Me segue no Instagram, Léo Jesus Jornalista, manda um direct. Léo, gostaria de ganhar um salve no Momento Salve o Tricolor Paulista. Não prometo atender a todos, mas prometo fazer o meu melhor para que isso aconteça. Da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe de maneira profunda a sua vida e vamos São Paulo. Valeu!